Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é Klinger. Jordan, William, Lino, Carolina e João. Estamos recebendo a presença ilustre do nosso fundador aí do podcast, João Prates, que muito nos orgulha aí na presença no dia de hoje. O tema de hoje a gente vai fazer um derrubo expert e vamos começar com um caso clínico. Então, o caso clínico de hoje é uma paciente do sexo feminino, de 40 anos, natural de São Paulo, e a história dela começa em 1983, com uma ictus de repetição por conta de um refluxo vésico-uretral. Em 2010, essa paciente ela se tornou DRC dialítica, né? Começou a terapia renal substitutiva, e já em 2013 ela conseguiu um transplante renal. Porém, ela perdeu esse enxerto do transplante renal. E passou, então, permicate em jugular e começou a dialisar. daqui até agora, quais são as informações mais importantes, né? A paciente fez o transplante em 2013, ela perdeu o enxerto quando? Em 2018. Em 2018. Então ela ficou aí com 5 anos, ela era uma paciente transplantada e ficou imunossuprimida aí durante esse período, né? Quando a paciente faz o transplante renal, ela tem vários fatores de riscos aí para desenvolver várias infecções oportunistas, principalmente relacionado com o tempo do transplante, né? Então a gente sabe que no primeiro mês do transplante, geralmente são infecções mais relacionadas ao próprio procedimento, até os 6 meses são infecções relacionadas à imunossupressão mais intensa que a paciente faz, e depois disso diminui um pouco o risco de outras infecções oportunistas, e aí a gente começa a se preocupar mais com PTLD, com neoplasias. Só que aí a paciente perdeu o transplante, ela suspende a medicação, fica com corticoide geralmente aí com uma dose baixa, e todo esse risco aí se modifica novamente, e aí a gente começa a pensar em outros fatores de risco. Vocês querem complementar em alguma outra coisa? É interessante ver uma paciente com um ictus de repetição indo para diálise. É meio triste pensar nisso, né? Mas talvez ela tenha uns rins nativos bem doentes, porque ela teve muitas infecções de repetição. Não sei como é que são esses rins. Às vezes, a gente não tem essa informação ainda, mas muitos pacientes ficam com os rins nativos, alguns vão para ressecção. Inclusive, são esses pacientes com muitas pelampites que às vezes mantêm infecções e problemas com o rim nativo mesmo depois do transplante. É uma coisa que às vezes a gente pode ter problemas, né? Então, como foi por infecções múltiplas aí, talvez é uma coisa pra gente se preocupar, não sei. Vamos continuar. O pessoal da nefropediatria, eles têm todo um paranauê de manejo dessas infecções, né? Porque essas infecções são muitas causas dessas hipertensões mais novas, né? Do paciente que abre esses quadros. Então, tem toda uma logística. Faltou o Denis aqui para explicar mais pra gente como que funciona isso, mas eu lembro bem que na graduação estudei bastante, assim, como que essas infecções, elas evoluem no final da vida para essas doenças. É uma das grandes indicações ainda de antibiótico profilático. A gente vê relativamente pouco antibiótico profilático em adultos para ITU, né? Só, assim, a gente usa, mas assim, menos evidência, né? E nas crianças eles usam bastante também profilaxia. Sim. Então é uma coisa interessante. Bom, vamos ver o que vai acontecer com a nossa amiga agora que ela está dialisando novamente, agora por um catéter. Exato. Então, ela começa, né? Ela dá lá na clínica de diálise dela, ela começa com um quadro de febre, calafrios. Na própria clínica coletaram cultura. Essa cultura veio com uma Morganella morgani e foi realizado um tratamento desconhecido há 3 meses da admissão no hospital desse paciente. Depois disso, ela retorna a ter essas febres e esses calafrios, e novamente a gente tem o crescimento dessa Morganella morgani. Foi realizado o tratamento com ceftazidima e imipenem por 12 dias para tratamento dessa infecção de corrente sanguínea aí, né? E o que vocês acharam aí desse tratamento, né? Morganella com ceftazidima e imipenem? Acho que a primeira coisa que dá pra falar é tentar definir se isso foi uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter ou não. É legal a gente passar um pouco pelas definições sobre isso, porque é uma das coisas que parece que não, quando a gente fala parece bobagem, mas como gera dúvida isso, né? E a pergunta que você vai fazer pro seu dialítico é: tira o perme ou não tira o perme? É a pergunta que fazem pra nós na Infecto o tempo inteiro, né? Vascular liga, tira esse perme ou não? Tem vários critérios de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, infelizmente tem 5 critérios diferentes dependendo da sociedade, europeia, americana, CDC, tem vários. E tem critérios epidemiológicos também, que são um pouco diferentes. O
que eu mais gosto ainda é o que usa tempo diferencial. Pelo menos pra mim é o que na minha prática tem se relacionado mais com, assim, realmente fazer diferença essa modificação, tirar o catéter ou não. Porque quando eu falo de tempo diferencial, as hemoculturas hoje são automatizadas, elas te dão tempo de crescimento. Então, se você tem o crescimento de um patógeno com pelo menos 2 horas mais rápido no catéter, significando mais quantidade de antígeno, mais bicho, né? Tem mais patógeno no catéter do que no sangue periférico, a gente valoriza isso e chama isso de infecção de corrente sanguínea associada a catéter provável, né? Aprovada, definitiva, seria tirar esse catéter e apontando a crescer o mesmo bicho. Você fala assim, com certeza foi mesmo. E a minha experiência geralmente é isso. Sempre que isso acontece, a gente tenta preservar o catéter, tá errado. A gente tem algumas histórias, né, Jordão? Sim. De tentar segurar e não dá certo. E aí a Morganella, eu acho que é uma bactéria particularmente interessante também, né? É legal que foi ela que apareceu aí, né? Porque a Morganella tem algumas peculiaridades. Vocês lembram quais são as peculiaridades da Morganella? Morganella faz parte do MySpace, né? Morganella é um BGN e dessas bactérias daí, um BGN bacilo gram-negativo, dessas bactérias do acrônimo MySpace, que o Fingia falou, a Morganella é a representante do M, e essas bactérias elas têm, por um fato interessante, de poder expressar constitutivamente, ou então expressar depois da exposição ao antimicrobiano, uma enzima que chama AMP-C, essa enzima beta-lactamase do grupo C de Ambler. E qual que é a característica dessa enzima? É o poder que ela tem de degradar, ela é uma cefalosporinase e assim ela degrada cefalosporinas que têm um espectro de ação um pouquinho maior, que seriam as cefalosporinas de terceira e às vezes as cefalosporinas de quarta geração. Nem toda Morganella expressa a AMP-C, né? Então às vezes a gente pega o antibiograma e vai estar lá a Morganella com sensibilidade a cefamicinas, como a cefoxitina, e as cefalosporinas de terceira, como ceftriaxone, e às vezes a cefalosporina de quarta também, como cefepime. Então, diante de uma infecção grave, não seria a nossa primeira escolha tratar esses tipos de patógenos, né, do MySpace com alguma cefalosporina, porque durante o tratamento ela pode desenvolver resistência. Nem todas as bactérias do AMP-C já expressam, como eu falei, mas diante de algumas espécies em específico, como por exemplo a Klebsiella aerogenes, o Citrobacter freundii e o Enterobacter cloacae, não seria legal usar as cefalosporinas, porque essas bactérias que têm uma taxa de expressão de AMP-C que chega a 40%, varia de 8% a 40%, segundo dados mais recentes. Então, nesses casos, talvez seria melhor a gente usar um carbapenêmico, um outro antimicrobiano. Aqui a gente viu que ela usou o ceftazidime e imipenem já nesse segundo tratamento, né? Talvez combinado não fosse o ideal, acho que seria suficiente usar só um desses antimicrobianos, né? Não sei como era que estava a sensibilidade dessa bactéria no antibiograma, mas então a gente tinha que ficar ligado nisso. Eu ia falar que a gente sempre pensa quando ouve essa história de que tratou Morganella depois cresceu de novo, que esse catéter ficou lá e ele devia ter saído. A primeira coisa que a gente sente, assim, né? Ficou um foco infeccioso. Ou essa Morganella veio de algum lugar, né? E é um pouco estranho. E muito legal, na prática, acho que a única vez que eu me lembro que foi muito emblemática pra mim de AMP-C ter mudado, assim, de realmente apareceu, a gente teve um caso com uma meningite, não sei se vocês estão lembrados. Tive um paciente com uma meningite pós-operatória por um Enterobacter, acho que era Enterobacter cloacae, se não me engano. Ele começou a tratar com meropenem, essa meningite estava indo super bem. E aí rolou uma discussão, descalonar, economizar carbapenêmico, vamos pro cefepime, né? A gente voltou para cefepime, tem uma discussão de cefepime molecularmente ser mais resistente, a clivagem para você, induzir menos, enfim, colocamos cefepime, passou alguns dias ele voltou a piorar clinicamente, voltou a fazer sintomas de rigidez de nuca, febre e tudo mais, e cresceu mesmo o patógeno, só que agora com perfil de resistência para cefepime no líquor, e a gente voltou ao meropenem, o paciente ficou bem, e nós decidimos, vamos terminar com o meropenem esse tratamento. Então, isso acontece na prática, principalmente de infecções graves ou com alto burden bacteriano. Acho que essa é a grande questão. Abscessos, coleções, infecções mais complicadas, a gente realmente tenta fugir um pouco. E aí usar, assim, a gente usa muito quinolona para não usar carbapenêmico, quando dá, né? Então, acho que é uma outra opção bem interessante. Mas outra coisa que é bom lembrar, uma Morganella resistente é a polimixina. Então, é legal lembrar disso daí, porque é uma das infecções potencialmente complicadas. Se ela é AMP-C, como suas opções vão diminuindo, você pode ter alguns problemas aí. Ô, Clíndia, só recapitulando, ela tratou então uma primeira vez, já com a hemocultura em mãos, isso? Isso. E daí depois de quanto tempo que persistiu? Então, ela fez o primeiro tratamento com um tratamento desconhecido, a gente não sabia o que era. Veio essa Morganella,
E aí fizeram um tratamento depois com ceftazidime e imipenem por 12 dias. Estranha essa combinação também, né? Muito estranho, né? Muito estranho. Minha impressão é que prescreveram empiricamente primeiro ceftazidima para infecção de corrente sanguínea. Aí depois que cresceu a morganela, acrescentaram o imipenem e esqueceram de tirar a ceftazidima da prescrição. Isso Porque foi na não diferença pensa em outra E coisa, quanto sabe? tempo foi? O mesmo evento, assim, ela não chegou a melhorar e daí não pareceu ter duas ICS separadas. Não. Foram momentos, assim, uma semana de diferença. Porque eu tá? acho que vai entrar naquilo que o João falou, né? De que a gente, como infecto, a gente sempre gosta que tire, né? Você fazer a limpeza da fonte, né? Que teoricamente seria a fonte dela, né? Controlar o foco. E Exato. o caso dela, o Klinger ainda vai falar o que fizeram com o catéter, né? Mas ela entra num dos critérios aí pra gente controlar o foco e realmente sacar o catéter, né? E quando é catéter, assim, de longa permanência, né? Que é o caso dela, que era um PERM, a gente acaba sendo um pouco mais permissivo, até por uma pressão externa de manter ali o dispositivo, né? Porque é um dispositivo mais caro, que teoricamente deveria ficar ali mais tempo, de fato, né? E o vascular não vai Vascular, vir tirar, né? Exatamente. Muitas vezes esse paciente já tem falha de acesso, né? Tem todo toda... É, tem- isso, é. exatamente. O famoso vamos pôr na balança. Que é pior, Às vezes é um Se eu tirar o paciente- acesso do meu paciente não vai dialisar nunca mais, mas Às vezes é um paciente corpo fechado, né? Não tem mais onde dialisar, a gente vai tentar salvar, obviamente. Eles têm que ponderar várias coisas nessa hora de decidir a questão do catéter, que é patógeno, importa muito. Estado geral do doente, tá séptico, chocado, horrível, ok. Paciência, né? Vai morrer se não tirar o catéter. Tem que ponderar a reserva de diálise que ele tem. Tem que ponderar acesso ao dispositivo, também é o que a gente estava falando. Então, o catéter é de curta, a recomendação internacional é tira, mas a gente tem situações no Brasil que você não tirar o catéter de curta, não tem outro Então, catéter. de passar, né? Né? Então, se você for pegar um guideline hoje, tá assim, catéter de curta permanência, tem infecção, suspeita de infecção, tira o catéter de curta permanência. Sabe que na Então, prática não é às bem vezes na assim, prática, né? muitos pacientes estão dialisando o catéter de curta permanência a longo prazo, né? Infelizmente. Então é uma coisa que a gente tem que ponderar. Mas acho que o que é meio inquestionável, então, no de curta, acho que a recomendação é essa, né? Mas tem As infecções algumas... de sítio também, se você tiver um sítio documentado, se olhar para lá e tem saindo pus do catéter, as infecções de isso sítio é- de isso é inserção meio- também são relacionadas geralmente a gente tirar. inquestionável. E o patógeno, o que é meio inquestionável também, é crescimento de áureos, né? A gente sempre tem a recomendação de tirar. Ou fungos, né? Também. Foi tudo em especial. E o multidroga resistente, né? O MDR, MDR que também. também Isso. entra aí nesse contexto. Pseudomonas, alguns autores são favoráveis a você ser mais propenso a tirar também, porque tem um pouco de falha em algumas situações, né? Por causa de biofilme. E o caso dela acaba entrando não pelo patógeno, mas porque você teve, se a gente considerar que foi o mesmo evento ali, parece ter sido, né? Exato. Ela teve falha terapêutica, né? Mais de 72 horas com antibiótico, continua fazendo febre, Exatamente. bacteremia, você tem que tirar, né? Parece, a gente tá supondo que veio do catéter, Isso, a gente é. ainda não sabe, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes, sei lá, transloca do intestino por alguma razão, de tem uma outro abscesso lugar, intraabdominal. É bom. Às vezes a gente tá culpando o catéter aqui, não tem nada a ver com o catéter. Então, Vamos por isso ver, que eu tô vamos falando, ver. a gente tem que ter um pouco de cuidado. Vamos lá. Então, a paciente fez os 12 dias de tratamento, não melhorou, tá? Voltou uma semana depois a ter a febre e o calafrio. Importante, não melhorou com o carbapenêmico. Não melhorou com carbapenêmico. Tiveram a ideia sensacional de fazer uma lock terapia com vanco e genta. E deixaram essa paciente lá fazendo a lock terapia, né? Quer Nossa. comentar sobre lock terapia, João? Cara, logoterapia é um negócio muito interessante, porque a literatura é super, super controversa, tá? O que tá, vamos separar o que tá relativamente bem claro. Não faça com áureos, não faça com fungo. Foi esse já ficou. Faça faça com estáfilo coagulase negativo e com o paciente muito bem obrigado, no catéter que você precisa preservar. Seria assim o que a literatura fala. Tem até alguns estudos que sugerem que você poderia fazer só lock, inclusive, se for um coagulase negativo, e o Só paciente tá ficar muito crescendo bem no obrigado. catéter, né? Exato. Não, e mesmo que fechar a corrente sanguínea só da catéter, você poderia tentar preservar o catéter só fazer lock, porque a virulência é muito baixa. Essa é a discussão. Uhum. É o que tem na literatura, é isso. Os outros bichos têm muita controvérsia. Todos os outros, assim. BGN, controverso. Tem várias, dá dúvida. O que parece na meta-análise maior que a gente tem de lock terapia é que a lock terapia acrescenta um pouco. Fazer EV mais lock parece melhor do que fazer, sei lá, só antibiótico EV e tal. Se você for manter o catéter. Essa é a discussão que é a meta. Mas assim, de novo, vários problemas. Meta-análise você não pode juntar os casos assim. Não é bem assim que funciona. Tem que ponderar um monte de coisas, certo? Então, e a outra coisa importante é você ter experiência com lock. Isso é uma coisa que é importante. Você sempre tem que ter experiência com lock terapia, saber que tem que heparinizar o catéter, misturar, fazer soluções padrão de antibiótico e você, teoricamente, se possível, manter o catéter sem uso
no período que ele tiver com o lock. Então, estender ali o período de lock. Então, essas coisas, às vezes, logisticamente... Agora, você nunca vai indicar um lock para uma dupla falha de terapia sistêmica. Acho que esse que é o conceito que você está tentando passar, né? De antibiótico sistêmico, falhou. De antibiótico sistêmico de novo, falhou. Vou fazer lock? Não. Acho que o que tem mais estabelecido do lock é isso. É um catéter de longa, né? Tipo, eu quero muito manter esse catéter. E o bicho é tranquilo, o paciente tá ótimo. Exato. O catéter de longa não tem indicações claras de você tirar, então não é um áureo, o paciente não tá chocado, não tem pulso saindo do ósteo. E é um bichinho ok, vamos tentar. Esse catéter de longa, e geralmente, o João falou que tem essa exceção, que você pode tentar só o lock, mas geralmente sempre associado com o sistêmico. Exatamente. Né? Uma terapia, eles falam de salvage therapy, né? Você vai tentar salvar aquele catéter ali, você não quer trocar. Aí dá a dúvida também que ela, a gente não sabe, mas ela pode ter passado por, vamos dizer, 3 situações de diálise diferentes, entendeu? Ou as informações não foram bem transpassadas de uma época para outra, então numa semana ela fez um negócio, na outra semana mudou o plantonista, não viu as informações anteriores, agora está em outro lugar, foi em outro hospital que não tinha as informações do primeiro, sei lá, entendeu? Dúvida sobre como é a trajetória desse paciente pelo sistema de diálise também. Com certeza. E só para explicar para o pessoal de casa que a lock terapia é o preenchimento do catéter, né, com o antibiótico. Então, quando quando você não está utilizando o catéter, você deixa ele preenchido, né, que é aquela heparinização que faz, você coloca junto com o antibiótico também. Acho que vale a pena falar só que a lock terapia ela só é indicada quando você tem infecção realmente de corrente sanguínea e intraluminal, né? A via sendo intraluminal, que você vai colocar a infecção ali da corrente sanguínea, pode ser extraluminal, de bactérias da pele ali colonizando, que é mais no momento da passagem do catéter, ou ela pode ser via intraluminal, que geralmente quando o paciente já está com esse catéter há algum tempo, e aí você vai ter a formação de biofilme ali dentro daquele catéter, né? E qual que é o princípio da lock terapia, então? Não adianta para infecções extraluminais, porque você vai estar colocando a solução ali dentro do catéter. E o objetivo é você, como tem aquele biofilme ali, bactérias super resistentes ali, de difícil, não resistentes, mas todo aquele biofilme é difícil do antibiótico ter acesso, né? Aquelas bactérias que estão ali no interior do biofilme. Então, o racional é você deixar uma concentração de antibiótico ali 100 até 1000 vezes maior do que a sérica, né? Para você tentar atingir e conseguir matar ali as bactérias do biofilme. Esse é o racional. Essa explicação fisiopatológica que você deu muito provavelmente explica o porquê que, quando você junta todo mundo numa meta-análise, tem gente que só com uma bactéria super pouco virulenta, de boa, responde a lock. Quando você tem outras, a combinação é importante, porque pode ter um comprometimento do intraluminal, extraluminal, essa é uma teoria. Tem um autor, o chamado Paul Marino, um intensivista americano, ele gosta muito de falar que a gente não sabe até que ponto as infecções de catéter vêm de dentro da gente, de pequenas translocações, né, que podem colonizar o catéter. A gente vê isso em algumas situações, né? Então, talvez isso explique também por que, por exemplo, Cândida geralmente é uma translocação e pega um catéter e o catéter você não salva, porque tem muito biofilme da parte externa, vamos dizer, como você estava falando, né? É bem interessante essas questões todas, mas vamos ver lá, vamos em frente com esse caso e ver o que acontece. Então, aí essa paciente, o contato, né, que eu tive com ela foi quando ela chegou no pronto-socorro, 10 dias depois, né, que ela já estava fazendo essa lock terapia com uma crise convulsiva tônico-clônica. Muito interessante. Primeira convulsão da vida. Primeira convulsão da vida. E só uma coisa que eu esqueci de perguntar, qual que era o perfil, qual que era o antibiograma dessas morganelas? Se mudou o antibiograma de uma cultura para outra? Então, a gente não tem essa informação, Jordão. A gente não conseguimos resgatar Real life isso. people, real life situations. Não ligou para a clínica de diálise. Não. O chefe da residência não fez ligar pra clínica de diálise. Mas eu te entendo, se tá na sala de emergência aí fica difícil parar pra ligar pra clínica de difícil, diálise pra ver o que tá acontecendo. Não. Acho que não ia também mudar tanto a sua conduta nesse momento, né? Exato. Acho que isso Então, a gente abortou a crise com diazepam, elas recorreram, o paciente foi entubada, foi pra UTI, né, mais por rebaixamento do nível de consciência. Uau. E Status, né? Até que prove o contrário. exato. E chamamos a infecto mais a neuro para poder avaliar. Muito bom. Fez tomo de crânio dessa paciente, né? Fez. Mas Não vamos pensar antes da tomo. Vamos pensar antes da tomo, vai, pra você Ela não chegou contar o convulsionando, segredo. Não tinha febre, tinha alguma história importante de antes dessa convulsão. Não, começou a convulsionar na rua, o SAMU trouxe e pro hospital. Aí você chega no hospital, vê um perme, uma pessoa convulsionando.
essas informações que você tem, né? Exato. Que é isso que chama atenção. Então, se você vê um perme, você conhece um perme, você fala, faz diálise. Se ela parar, é por hipercalemia, né? Assim, sei lá, você já vai raciocinando o que tá acontecendo, né? E aí, crise convulsiva. Aí você pegou o histórico da infecção que ela tava tratando marromeno num catéter, né? Aí a gente não falou isso, mas um dos critérios para você tirar o catéter é infecção à distância, né? Acho que a primeira coisa que todo mundo tá pensando é se a infecção saiu do catéter e foi parar em algum lugar. Talvez seja uma das grandes questões aqui, né? E é interessante, você me fez lembrar de um caso que eu tive na residência também, que foi essa história. Fica tratando várias infecções de catéter, não descobre o que está acontecendo, e aí quando chega no hospital tem uma cândida no sangue, né? E é uma das coisas mais incomuns que a gente vê, a endocardite por cândida é super raro, né? Menos de 1% das candidemias, mas ela é mais frequente em quem usa catéter de longa permanência. Principalmente porque é biofilme de muito tempo, né? E aí a gente, quando vê um áureos também, a gente fala, né? Por que será que é uma endocardite? Será que tem infecção à distância? Então aí a gente já está caminhando para, se isso tudo for a mesma infecção, ela tem uma infecção metastática com cometimento cerebral, ela tem um aneurisma micótico, ela tem um abscesso cerebral, ela tem uma infecção de corrente sanguínea complicada, ela tem uma endocardite. Essas coisas que viriam na minha cabeça imediatamente, né? Muito embora a explicação para as convulsões possa ser muito mais simples. Pode ser um belo subeletrolítico, a paciente resolver não fazer diálise. Pode ser uma coisa mais simples, né? Hipoglicemia, cálcio, exatamente. Às vezes é uma coisa mais simples do que a gente imagina, né? Mas acho que são essas primeiras coisas que fazem a gente começar a falar, opa, essa infecção. Essa história de uma infecção maltratada é o primeiro red flag que a gente... Exato, exatamente. Então acho que a gente iniciaria fazendo esse rastreio metabólico, iria ver outras coisas também, mas começar com rastreio infeccioso seria legal para ter certeza de que essa infecção foi tratada. Então eu pediria uma nova hemocultura dessa paciente, tanto de sangue periférico quanto de sangue de catéter, né? Isso aí, um parzinho de cada, se Um parzinho possível. de cada. E iria para tomografia de crânio, que eu acho que a gente está pensando nessa mesma coisa, a possibilidade de ela ter feito uma embolização em sistema nervoso central Exato. que explique o motivo dessa convulsão. O resto do laboratório dela tinha alguma coisa que chamasse atenção, ela tinha algum déficit focal de alguma coisa. Isso que eu ia falar, isso que você falou é importante, porque não esqueça que a gente está fazendo o exame, a gente está aqui falando, nós somos os infectos do caso, né? Então tem um neuro no caso, mas ou tem um neuro no caso ou eu faço o exame neurológico básico, aí pra também não sair dando tiro para todo lado, né? Tem Sim. paciente que tem um sinal focal claro na hora que ele chegou, ele tá com, sei lá, tá com anisocoria, ele tá com paralisia de algum nervo craniano, ele tá com rigidez de nuca, essas coisas todas ajudam a gente a meio que direcionar onde a gente vai. Às vezes a tomografia não é o exame hiper importante agora, às vezes você precisa... Parece muito que é metabólico, vamos deixar ele menos hipotenso, vamos tratar como sepse, daqui a pouco a gente leva pra tomo, ou então o cara chega com sinal focal e vai pra tomo agora, é a primeira coisa, depois a gente volta, porque afinal de contas ela faz diálise, sei lá, quantas coisas pode ter, uremia, sangramento, sei lá, 1000 outras coisas vêm na nossa cabeça também. Mega alto risco cardiovascular, pode ter AVC simples, né? Uma coisa que eu pensei nela também, lembrar que ela usou imipenem, né? Tem os carbapenêmicos também que reduzem limiar convulsivo. Será que ela já tinha alguma coisa ali dentro da cabeça? Que Muito bem carbapenêmico... E dentre os carbapenêmicos, o imipenem é o chefinho das convulsões. Parada. E teoricamente é um dos motivos que a gente usa menos, né? Mas você sabe que é até uma pergunta que eu me faço de vez em quando. Será que foi marketing do Mero? Eu fico na dúvida. Se realmente era tanto assim, antes de ter meropenem, se tinha tanta convulsão assim, né? Às vezes que eu vi mais convulsão por carbapenêmico quando a gente começava a usar duplo carbapenêmico, né? Porque a gente não tinha ceftazidima bactã, não tinha nenhuma opção. A gente fazia erta mais mero. Eu tinha muito paciente fazendo crise. Parece que a soma dos dois, a dose de carbapenêmico extremamente alta, a gente via bastante. Mas não é uma coisa do dia a dia. Todo dia o cara convulsionar por um meropenem, né? A gente não vê tanto. Né? Raro, bem. É bem Eu comum. estou ansioso pro Clinger me dar mais informação. Hein? Lógico, a gente tá causando, então, não deixa bom, de falar. A tomografia não tinha nada, não tinha déficit focal, né, antes, né, não tinha déficit focal, e a tomografia também limpa, não conseguiram chegar, a rádio não conseguiu chegar a uma definição se tinha uma embolização ou não, ali. Ia discutir com o chefe da neurorádio, que só ia vir na sexta-feira, e aquela O confusão. famoso correlacionar com dados clínicos, né? Exato, então a gente pedimos a hemocultura, ainda está coletando, né, mas vocês querem pedir mais alguma outra coisa? Bom, assim, talvez nesse contexto de que a Tomo não contribuiu, eu ia pedir um líquor para esse paciente, partindo do pressuposto que eletrólitos e outros exames de sangue que a gente pediu primeiro não ajudou. Perfeito, Destro normal da entrada? Destro normal. Vamos supor que exatamente. Vamos primeiro pensar no restante do exame físico, né? Sinais vitais, se ela estava hipertensa ou hipotensa, era uma crise hipertensiva, ou se ela estava com choque séptico.
Tava tudo normal, sinais Tudo vitais, normal, não tinha e o laboratório afebril, também normal, laboratório. afebril, sem Realmente o alterações. problema foi a crise mesmo. Foi a problema crise foi só a mesmo, crise. foi só a crise. Então, eu Cateta quero meu sem líquor, pus. Então, o líquor, ele tinha uma glicorraquia de 51, proteína de 158, um lactato de 22, 6 células com predomínio de linfomono. 6. 6. A gente tinha a glicose sérica do momento da coleta do exame que a gente sempre esquece pra fazer a correlação do Sim, É. da glicose do líquido. ela era euglicêmica, então... Não parece muito Não baixo, parece, 50 e é, pouco, né? Mas vai que ela é diabética que tava... E Não, a outra coisa é, depois que fez tirou ela da crise, ela falou que ela continuou ruim, teve que sedar, teve que ir para um status, enfim, Sim, teve sim, que tratar, sedar teve que profundamente. continuar. Então vamos supor aqui, né? Ah, é uma meningite bacteriana grave. Sabe, você está supondo isso antes do líquor, né? Você esperaria uma glicose bem baixa, porque geralmente está associado com a pressão intracraniana, baixa perfusão cerebral, né? Então, lembra, isso é muito importante, pessoal, talvez seja uma coisa óbvia que eu estou falando, mas a glicose, a glicorraquia se relaciona com a pressão de perfusão cerebral, tá? Não com uma bactéria consome, ou sei lá o que. A gente pode ter tromboses venosas centrais graves com glicorraquias em pé, 3 de glicorraquia, e é por uma TVC com muita hipertensão intracraniana. Então tem a ver com a perfusão, má perfusão, baixa glicorraquia. Isso acontece mais em meningites bacterianas, né, com muita célula, muita proteína, muita obstrução de espaço licórico. Então, se é uma pessoa que está rebaixada para uma meningite, e o que aconteceu? Um montão de célula, uma glicose no pé, para essa meningite bacteriana justificar um rebaixamento. E um monte de polimorfo nuclear, 1.000 células, 5.000 células, 10.000 células purulento, e não foi nada disso que a gente viu. Que não é o nosso caso aqui, celularidade baixinha, mas tem um pouquinho. Na verdade, 6, para uma pessoa que teve crise convulsiva, que existe uma certa quebra de barreira hematocefálica, até falaria assim, tá meio normal, Pode assim. ser verdade, viu, Renato? Pode ser Sim, até sim. pelo protocolo. Ou ela estava hipertensa, às vezes estava muito Exato. hipertensa. Essas coisas dá uma impressão que, putz, líquor... Nem frustra. A né? proteína tá Só um pouco proteína, aumentada. proteína mesmo, é. Tá, Parece que o líquor não ajudou Não- tanto não assim. ajudou. No grão não teve nada. no GRAM ainda não, espera aí. No GRAM ainda não. Não, é a questão do líquor, no GRAM do líquor? Não. A gente não esperava realmente não esperaria nesse primeiro momento uma meningite bacteriana. Visto isso aí, acho que tá bem, eu descartaria a princípio uma bacteriana clássica, né? Talvez alguma outra coisa. E nesse momento ela tava com o quê de antibiótico? Foi feito alguma coisa? Nesse O que vocês momento, fizeram com o imipenei e com a cetidozina? voltaram com a Mary Vanco pra ela. Todo mundo achou justo porque a gente tá falando de uma paciente que teve uma ampsia há pouquíssimo tempo, que foi exposta à falosporina, certo? Então, se foi o mesmo bicho, ele pode muito bem estar resistente. Então, o meropenem é para cobrir isso. E SBL, e riscos de coisas outras que podem ter acontecido. Se ela tivesse chocada, você poderia até pegar mais pesado, porque ela tem uso de carbapenêmico recente. Isso é um fator de risco para alguma coisa até multi-R, uma KPC ou sei lá o que. Vamos supor, né? E acho que a cobertura de gram positivo, se a gente não sabe o que está acontecendo, tá dentro. A suspeita é uma infecção de condição de da catéter, né? Então, acho que vale cobrir. Sim. E aí, pensando aí nessa embolização, não conseguimos fazer a tomografia, não foi elucidativa, teria alguma outra coisa que poderia ser feita? Acho que de neuroimagem, se a gente puder investir na ressonância encefálica agora seria o ponto. Certo, mas E- difícil, Porque essa tomo foi uma tomo de crânio com contraste, sem contraste. sem contraste. A gente Foi aquela pode tomo da procurar- correria, É, afastar o sangramento, afastar uma coisa bruta, Não é assim, melhor, né? Então vamos procurar Acho que- sinais de embolização em outros locais, talvez. porque eu acho que o que essa tomo nos diz é que não tem nada grosseiro em parênquima causando isso, né? Isso. E lembra que para você ter uma doença que causa rebaixamento ou crise, como você geralmente é uma lesão cortical, né? É estranho, né? Ou uma lesão grande. É estranho, né? Ela tá rebaixada, uma tomo normal. Parece que tem mais alguma coisa acontecendo aí, né? Então, a gente meio que afastou distúrbios hidroeletrolíticos, estava tudo normal, né? Glicemia normal. Afastamos, então, causas de efeito de massa ali em sistema nervoso ou algum AVC que tenha já feito imagem, já repercutido ali, né? Se hemorrágico ou isquêmico. Posso falar uma coisa de macaco velho de emergência? Você levou lá pra tomografa ela inteira. Parece que é engraçado falar isso, mas os pacientes que chegam sem história no hospital frequentemente ganham exames meio desnecessários, porque eles não falam nada. Ela tá rebaixada, foi pro tubo, você não tem informação nenhuma. Então, você levou ela pra tomografia de crânio, tomografa o corpo inteiro. Não sei se vocês têm essa prática de fazer isso, mas se você tem a tomografia, passa a Sim, tomografia. aproveitar. Acho que a gente tem isso bem intrínseco no paciente HIV, né? A gente já vai, tomografia já vai. Imunossuprimido pode ter mais de uma infecção ao mesmo tempo, né? Mas as pessoas que não têm nenhuma informação, olha que coisa. Tá, a gente só viu a convulsão. Quem disse que não tá acontecendo N outras coisas? Encefalopatia hepática. Não tem nada a ver com o que ela tem agora, mas tô só jogando. Coisas que podem estar acontecendo. Sim. É estranho, né?
Chama atenção. Bom, mas foi feito então. E nós estamos de olho nessa proteína. Guarda essa proteína aí que talvez a gente volte pra então, ela. Agora aquilo que a gente falou no começo de pensar em embolização, acho que continua bem... Sim. Continua talvez a principal hipótese, né? Acho que buscar focos aí, a gente iria pro Lembrando eco, que, né? assim, Sim. classicamente, só para fazer um paralelo, né, as microhemorragias que a gente vê na endocardite, por exemplo, num outro exemplo, tem uma endocardite bacteriana, geralmente só vê só na ressonância, né? Black spots em T2 é uma coisa que a gente vê na ressonância de endocardite, às vezes são imagens pequenas, não tão muito visíveis. Aneurisma micótico também, às vezes você precisa de uma anjo ou de uma RM anjo para ver. São aquelas dilatações da parede vascular por microembolia séptica, né, que enfraquece a parede. A gente não veria isso, então é bom deixar claro, se você está pensando em endocardite, sabe, você está com isso na cabeça, que essa toma de crânio sem contraste não afasta de fato que tenha rolando alguma coisa lá para cima. O que afasta é um AVCH maior, um AVC isquêmico grande e tudo bem, mas é uma coisa pra gente ficar de olho. Então acho que a gente partiria para uma tomografia de tórax, talvez, para ver se tem embolização. Talvez no antibiótico, pulmão. já que ela fez a tomo Sim. faz o tórax, né? Um ecocardiograma transtorácico, pelo menos de início, depois se nós investíssemos e comprássemos real, que é a ideia de uma embolização, a gente pudesse pedir um eco transesofágico depois, se o transtorácico negativo, um fundo de olho, acho de bom tom também, né? Um fundo de olho, eu acho. Falar que o fundo de olho é a neuro fazer de cara 10, ajuda muito. Eu já. Mais uma anedota. Me salvou uma vez na vida, tava no plantão no hospital aí de São Paulo, não vou falar o nome. O paciente chegou com cefaleia, uma moça jovem. Aí a rotina é exame neurológico, fundo de olho tinha papiledema, era uma trombose venosa cerebral. E é isso, assim, já me salvou. Então, pro neurologista é um exame super interessante. E uma outra coisa, a gente não sabe o HIV dela, né? Eu tenho medo do Klinger estar fazendo alguma pegadinha. Contou uma grande história de CS e ser uma neurotóxico, sabe? Alguma coisa assim. Sorologias? Achei que a gente tinha pedido já. Um Eu acho teste rápido que- de HIV. Achei que era um Acho kit. que a gente vai pedir exames gerais, metabólicos, vai pedir um teste rápido, né? Meio que arroz com feijão, né? Ela deve ter sorologia 60. Não, fazia tudo direitinho, não tinha nada, não. Não sou tão Se a gente ruim tinha informação da clínica, por isso a gente saberia, né? Uma informação relativamente simples. Mas não se surpreendam. Já deu tempo de sair no meu licor, tinta Você. da China, látex pra cripto. Eu tô me Não, antecipando nada. aqui. Nada. Ponto negativo, não sei Ó, nada. mas o que a gente tem, que foi feito, que foi o pedido da Carol, o eco transtorácico ali à beira-leito. Então foi visto um refluxo valvar aórtico de grau moderado é importante, imagens ecogênicas aderidas às bordas dos 3 folhetos da válvula aórtica, sendo mais proeminente em folheto coronariano direito, com maior diâmetro medindo cerca de 1,3 por 0,8 centímetros. A ponta do catéter foi visualizado em câmaras direitas. Não tiraram ainda o catéter. Não tiraram. Ele está aí. O Não, póreo, até a vascular chegar, minha filha. o póreo está lá, meus amigos. A ponta de catéter foi visualizada em câmeras direitas, atravessando a válvula tricúspide, com a imagem podendo corresponder a um trombovegetação em sua porção atrial, medindo cerca de 0,5 por 0,4 centímetros. Boa. Já avançamos aí, hein? E, nesse meio tempo, surgiu o resultado das hemoculturas, que veio com uma Burkholderia cepacia e uma Cândida parapsilosis. Olha aí. Você Olha falou aí. ainda da cândida. A gente cantou essa daí de leve. Ou Tá seja, bom. o catéter tava podre, né? Já era pra ter tirado faz tempo. E cresceu tudo, é um zoológico. Isso aí cresceu na cultura Do hospital. da Depois, emo. na da emo, periférica. pareado com catéter. Nós estamos numa grande confusão agora, né? Porque a gente tem supostamente hemoculturas positivas. E aí eu vou falar uma dúvida bem prática, porque, legal, endocardite, todo mundo sabe que é endocardite, mas tem uma coisa do lado direito, tem uma coisa do lado esquerdo. Como que isso aconteceu? Tem alguma coisa errada aí, né? Então, um catéter tá colado numa vegetação, a gente vê muito trombo em ponta de catéter de lado direito, é super comum, você deve ver isso 1000 vezes. É difícil saber se é bactéria, se não é difícil saber o que é, mas nesse caso cresceu no sangue, essa é a grande diferença. Mas também tem coisa na válvula aórtica. Caraca, mas isso aí deve ter ficado circulando. E esse tanto de coisa lá direito, será que a gente vai encontrar umas lesões no pulmão também, para pulmão depois VE? Porque essa bactéria fez um caminho meio longo aí, né, para chegar no VE. E geralmente as embolias sépticas, então eu tô falando isso porque às vezes a gente tem que diferenciar de endocardite do lado direito e do lado esquerdo, porque tem drogas diferentes, situações diferentes. Então, endocardite do lado direito frequentemente tem embolia séptica pulmonar, e as esquerdas têm embolias sépticas à distância mais para território cerebral, e às vezes fazer aquelas isquemias mesentéricas e companhia. Interessante já, e ainda mais que a gente cresceu 2 bichos super complicados. Nossa, endocardite por 2 coisas bem difíceis. A gente tava, né?
pensando aqui. Mas eu acho que tá parcialmente solucionado o nosso caso, mas eu gostaria ainda, eu queria ver esse pulmão aí se não tem nada, eu queria ver se não tem mais coisa à distância, e agora eu tô realmente querendo muito aquela ressonância, porque eu acho que esse cérebro vai mostrar coisa pra gente. Talvez até uma tomografia de follow-up até mostre alguma coisa, se for uma coisa mais aguda, a próxima tomografia vai mostrar. Então eu fiquei bem interessado em ver a imagem do cérebro mais ainda agora, né? Mas a gente tem que decidir o que nós vamos dar para essa pessoa, porque ela não está muito bem de saúde, né, pessoal? E se tem alguma contusão, porque até onde eu entendi, as vegetações são bem grandinhas, hein? Uma coisa legal lembrar também é que o eco transtorácico ele é muito bom para válvula aórtica, se o cara tiver uma boa janela. Tá? Nem sempre o transesofágico é tão assim superior em troca de aórtica. A aórtica está mais perto da face anterior do tórax, então às vezes se você tiver uma janela boa, o transtorácico vai ser bem informativo. E do lado direito também, no geral, também o transtorácico às vezes é até superior. Quando você consegue uma janela muito grande com o transesofágico, é mais para mitral. Exatamente. Uma janela subcostal boa, se você tiver sorte de paciência ali longilínea, tiver tiver um coração lá embaixo, dá para ver muito bem lado direito. Então, realmente, acho que o transtorácico já nos ajudou bastante. Não sei se o transesofágico não poderia, e tem uma discussão sobre isso, encontrar mais lesões. Então, se você fizesse um transesofágico agora, você poderia encontrar um abscesso, uma complicação que às vezes não é visto no transtorácico. Às vezes, para o planejamento cirúrgico, é importante acabar fazendo o transesofágico, até porque, pensando aí já no futuro, essa paciente provavelmente vai precisar de uma cirurgia se ela tiver um bom status, shape score. Um shape bom. Ela já contou 3 indicações, né? O fungo, a embolização à distância, que a gente acha que tem. O tamanho da vegetação. Operar o coração e o tamanho da vegetação. Pra tirar o catéter, se sobrou alguma dúvida, acabou, né? Assim, ela tem indicação de tirar o catéter. E aí o patógeno de difícil tratamento também poderia ser uma indicação relativa, que é um Burkholderia sempre é difícil de tratamento. E essa Burkholderia, me pergunta, ela já estava lá ou a gente selecionou ela com esse antibiótico que tomou antes? E, tipo, é um bicho que também está relacionado com infecção nosocomial, pode ser de água de diálise, contaminação, mais um bicho chato. Esse é um bicho que se cresce no catéter, você fica bem preocupado em tirar o catéter também. Se fosse uma situação outra, aqui já tá claro, né? Mas... Falando da Burkholderia, Cândida também. Cândida também, nossa. E tem espécie dessa Cândida? Parapsilose. Isso é interessante falar que a Cândida parapsilose também está bem relacionado com infecções relacionadas a catéter, né? É um dado importante. Classicamente. Endocardite, né? Eu tô achando que esse é o pulo do gato. A gente tá tão preocupado com esse catéter, ela fez um TX há tempo atrás, ficou com um enxerto lá. Eu quero tomografia de corpo inteiro, que nem o João sugeriu antes. Exato. E como é que tá esse rim? Porque será que essas bichos estão vindo desse rim podre dela? Não sei. Ela chegou a fazer enxertectomia? Não. Não tá lá ainda, né? Tá bom, então... O que Tá a lá gente... Mas assim, inicialmente... antibiótico, começou pra ela, né? Um antibiótico mero, levo e fluco. Né, para cobertura aí, porque ficou muito discutindo aí dessa morganela também, persistente, e acabou deixando mero, levo e o fluconazol em um primeiro momento. O que vocês acham do fluconazol aí, nesse caso? Eu daria quinocandina para essa paciente. Existe uma discussão, na verdade, relato, né? Quando a gente vai fazer os antibiogramas, as cândidas parapsilose, essa espécie, ela pode ter mix, né? As concentrações inibitórias mínimas das equinocandinas um pouco maiores em relação às outras espécies. Mas isso não se traduz em piora de desfecho clínico. Tem alguns estudos meta-análises já mostrando que dá sim para usar equinocandina. E quando a gente rediscute e revisita o tratamento de candidemia, a primeira escolha para tratar candidemias são as equinocandinas, porque já houve comparação delas com os azólicos, com fluco, por exemplo, e as equinocandinas dos pacientes tiveram melhores desfechos. Então, a princípio, eu trocaria essa terapia agora empírica, né? A gente tem o agente, mas a gente não tem o antibiograma, para tratar com equinocandina mesmo. Tem penetração nos prováveis sítios que ela tem, a gente não sabe se ela tem alguma coisa urinária, né? A equinocandina não penetra tão bem em trato urinário. Olho também, então até agora eu faria a equinocandina. Pois a gente não tem equinocandina lá no hospital. E menos interações também, né? Se você for pensar, porque essa paciente tá tomando anticonvulsivo, você vai por um azólico, a dialítica, vai mexer com coisas aí também. Então a gente vai lutar com o azólico mesmo, deixar uma dose mais porradinha, mais alta. Eu acho que aqui a grande questão é assim, ela tá estável. Uma boa pergunta, né? Se ela tivesse instável, talvez eu entraria com anfotericina. Ela estando estável, eu sei que é sensível. As duas opções são válidas aí, tanto a anfotericina quanto ao azólico. Curiosamente, quem é dialítico não tem quase nenhum problema com a anfotericina. Então você poderia usar a anfotericina com bastante, é bem tranquilo. Se você usar em dialítico,
parece que não tá acontecendo nada, né? Então, porque os efeitos colaterais são de túbulo renal, se ela não tem túbulos renais bons, praticamente a gente não vê. Mas aí o Vai fazer grande... quê? Hipocalemia no paciente? É até melhor, né? Nem realiza mais. Mas o grande problema E a é que as Bena? culturas de controle dela continuaram positivas. E as tomografias? As tomografias não foi achado nada. Ótimo, então bom que a gente afastou mais alguma coisa à distância, Isso, né? e nisso depois que ela começou a fazer o tratamento com antibiótico, com antifúngico, ela já passou para pressão de suporte, já foi estubada, já... O fluxo mesmo que ela ganhou. Foi. Minha iniciou. preocupação convulsionando, assim, talvez no começo eu teria dado uma anfotericina por causa do sistema nervoso central, uma penetração melhor. Mas... Até beleza. saber o que tá acontecendo. Até entender melhor. No fundo de olho dela Já não que não tinha tem nada. quinocandina, né? Não tinha nada. Tá, Não e o tem. Klinger falou de um ponto importante aí, que é culturas de controle. Quando a gente está tratando candidemia, sempre lembrar de que 48 a 72 horas depois a gente tem que coletar uma cultura de controle. Primeiro, para ter certeza de que seu tratamento... Ter certeza não, tem um apoio de que seu tratamento está funcionando. Mais um fator, exato. né? E aí você vai guiar também o tempo de antibiótico terapia a partir dessas culturas de controle negativas. Paciente positivo, negativo, a primeira cultura de controle, você vai contar a partir dali, né? Se uma infecção não complicada, Isso, muito embora 14 dias endocardite já... depois. Embora disso aí já muda tudo, a gente vai ter que tratar por um tempo bem prolongado. Mas e o cateter? O catéter foi tirado. Amém. E aí passaram E- Passaram o coisas pra- Shile. E cresceu o bicho no catéter? Essa é uma boa pergunta também. Né? Não mandamos pra ponta pra cultura. Já tinha a hemocultura, Tá. se viesse alguma coisa Ia- na não ia ponta mudar. também não ia mudar. Tá E a bom? burcodéria era levofloxacino sensível mesmo. Era, leva fluoxacino sensível. Bom. Nem tava tão ruim. Então, e as culturas que você tá falando persistentemente positivas, isso? Persistentemente positiva. Pra ambos os... Só pra Cândida. Só pra A burcodéria, a primeira hemocultura de controle já veio negativa e a da Cândida ficou persistentemente positiva, tá? Tanto é que a gente tentou aí anfotericina deoxicolato, ela fez 8 dias de anfotericina deoxicolato, não negativou cultura, a gente fez complexo lipídico para ela 15 dias, não negativou cultura. E a cirurgia cardíaca nesse tempo aí? A cirurgia cardíaca, a gente estava vendendo nosso corpo, né? Pra convencê-los de que a gente não conseguiria tratar apenas com o antifúngico essa endocardite. Bom, e aí pra vocês terem ideia, ela ficou mais de um mês, aliás, ela ficou 40 dias com hemocultura positiva pra Cândida. Nossa. E aí, olhando o fundo de olho pra ver se não aparecia, né, uma endoftalmite, Exato, fazendo todo o manejo aí. procurando com coisa à distância. Mas e aí, por que essa cultura ela não negativou? Uma ótima discussão. É interessante que não tem uma equinocandina, né, jogada também, né? Sim, Isso é uma outra coisa. Biofilme, big biofilme da cândida nas válvulas cardíacas. É isso que tá aparecendo. Né? E aí não vai adiantar, nada que a gente tá dando vai ser... Assim, a gente tentou, eu acho que é uma coisa interessante dizer isso, porque eu tava discutindo antes, um dogma é endocardite fúngica igual a cirurgia. Fala-se muito isso, mas se você olha os estudos observacionais dos cortes, muita gente não faz cirurgia, porque o paciente não tem status, porque é muito grave, A gente brinca que assim, tá tranquilo demais pra operar, tá grave demais pra operar. E o cara nunca tá no meio, tá sempre num dos dois, né? E ela vinha estável, né? Apesar de tudo, pelo que eu tô entendendo, ela, tava indo tudo bem, ela estubou, melhorou, alta do TI, conversando, bem, obrigado, o neurológico melhorou, ela tá bem, né? Só que as culturas positivas, Mas embolorando ainda. Exato, exatamente. Então me dá a impressão de que, bom, a gente não tem aqui no Candina na jogada, talvez mudasse um pouco o jogo para ação em biofilme, talvez fosse melhor. Mas eu acho que nós tentamos, acho que a lição de moral aqui é, tentamos muito conservador, não tá dando certo, temos que fazer alguma coisa diferente. Nesse momento a gente já repetiu tudo pra ver se não tem nada que tá mantendo isso. já. Tá. Então acho que é isso. Estamos pondo a culpa na vegetação, não tem muita dúvida que acho que é cirúrgico o negócio aí, né? Tem que operar, aproveitar que é uma paciente jovem, a gente tá esquecendo, tem 40 anos, né? Então, apesar de todas as comorbidades, ter mais de 10 anos aí de diálise, ela tem tudo pra ter um status aí que talvez seja o suficiente pra fazer uma cirurgia. Não é um senhorzinho de 90 anos que Cheio de tá aterosclerose de moribundo. carótida, né? Não Exato, tem nada então- disso, então Eu só acho ajuda. que- AVC prévio, né? Nesses pacientes, a gente... Cultura persistentemente positiva, a gente... Se não sacou ainda o catéter, a gente vai sacar.
Vamos pensar que será que a gente não está cobrindo, né, com alguns dos antibióticos que a gente está dando, mas aparentemente não é o caso. Será que tem algum outro foco, né? Será que ela fez uma embolização aí para algum outro lugar que a gente não está vendo e que está perpetuando essa cultura positiva? Não parece ser o caso também. Acho que tudo está apontando para que a fonte aí dessa bacteriemia persistente seja de fato a endocardite. E aí, qual que foi o desfecho dela, Klinger? Conta pra gente. Bom, ela operou, né? Deu tudo certo. Ela continuou, fez um tempo pós a cirurgia do antifúngico e foi embora pra casa. E negativou a cultura daí? E negativou a cultura. Pós-cirurgia negativou. Pós-cirurgia. E você sabe o que né? cresceu na válvula? Então, a gente até não conseguimos recuperar, fizemos o sequenciamento do 16S na válvula, mas a gente não conseguiu recuperar. No líquor também não cresceu nada. No líquor também não. Então é O isso. que galera. será que aconteceu na convulsão dela, hein? Uma das lições de Moraes é encha o saco dos cirurgiões, chama o vascular, implora para tirar o catéter. E aí, endocardite, você tem que estar em um bom contato com o cardiologista, com a equipe da cirurgia cardiovascular / cardíaca, para todo mundo junto decidir qual é o melhor momento de operar essa paciente, ficar sempre de olho nas complicações que ela eventualmente pode ter, além das embolizações, desenvolver um abscesso paravalvar, fazer algum bloqueio importante, bloqueio atrioventricular, alguma coisa desse tipo, porque aí é indicação de operar, porque senão você não vai resolver e vai aumentar muito a mortalidade da paciente, no sentido de ela ter algum evento cardiovascular. Falar, a lição de moral da endocardite junta pessoas experientes para conversar e decidir, porque não é fácil, nenhum caso é fácil. E fica de olho no seu paciente, o tipo do paciente lembra, piora de uma hora para outra, faz ciência cardíaca de uma hora para outra, faz um AVC, faz um sangramento, dá uma complicação. É impressionante como esses pacientes, assim, a gente tem que deixar eles internados, eles parecem que estão ótimos, mas coisas ruins acontecem rapidamente. Acho que essa é a ideia. E aí, junto gente experiente, você viu como é difícil? Cada ponto, relativo, vamos ver, vai operar, tem experiência, qual é o bicho. É legal tu juntar quem trata endocardite, todo mundo conversa e resolve da melhor forma, né? E o consenso, ele traz, né, a formação do time da endocardite, né? Que é importante também para quando tiver esses casos em hospitais maiores, sempre chamar aquela equipe que já está acostumado com isso para poder manejar. E existe evidência de que isso reduz mortalidade e complicação aí quando você tem esse time de endocardite. Isso aí. Muito bom, A gente obrigado. já mandou uma burcodele, uma cândida paracilose E uma morganela. Ótimo, ótimo. Uma endocardite por cândida também, muito bom. Valeu, pessoal! Obrigado.